Oi, gente! Hoje o podcast Tati Silveira vai falar sobre endomarketing e convidamos um especialista, Haroldo Ferreira. Vou pedir para ele se apresentar. Ei, Tati, obrigado pelo convite. Vai ser uma honra falar sobre esse assunto que a gente estuda há bastante tempo, mas eu acho que hoje realmente as empresas estão com um olhar mais atento. A gente, passada a pandemia, teve que sentir isso na pele para tocar essas campanhas de endomarketing. Vai ser uma honra falar um pouquinho aqui. Endomarketing não é um tema novo, né? Eu lembro que na minha especialização em marketing há 20 anos, eu fiz meu TCC sobre endomarketing. O que mudou de lá para cá? Você pode explicar para a gente o que é e o que mudou? Quais são as inovações? Foi o tema do meu também. Mas o endomarketing, o que é o endomarketing, né? É a comunicação que tem como seu cerne principal seu cliente interno, que são os seus colaboradores. Então é a tratativa de comunicação dentro do seu ambiente empresarial. E aí você trata a comunicação entre setores, a comunicação da alta cúpula com a sua direção, com o seu operacional, por exemplo, porque em determinados setores a gente precisa que fazer a comunicação chegar de forma assertiva a eles, né? Então, o mesmo linguajar que se trata aqui, não se trata aqui. Então, a gente adapta essa comunicação para que isso se torne mais assertivo e que todo mundo entenda qual é o seu papel nesse processo, qual é seu dente da engrenagem dessa grande empresa, né? Quando o colaborador entra na empresa, é importante participar de todo o processo, entender como funciona a empresa e a cultura organizacional? É, o endomarketing ele vai antes da entrada do colaborador, né? Desde o processo seletivo, você já começa a se comunicar com ele. Então você já começa a falar um pouco sobre a sua missão, sua visão, seus valores. Nesse processo de onboard do novo colaborador, você deixa bem claro quais são esses valores, né? Porque você ali está criando uma relação com ele e que você quer que seja de longa data. Então você já nesse momento alinhar essas expectativas, você vai construir uma cultura empresarial sólida e a pessoa vai entender que não, nessa empresa ela tem esses valores. Esse valor se conecta com o meu? Pô, se conecta, então eu quero realmente trabalhar aqui. Então isso é muito importante nesse primeiro momento, nesse primeiro impacto que o novo colaborador tem com a empresa, né? É, deixa eu entender melhor. Me explica como é que funciona você entrar numa empresa. Então, eu tenho uma empresa, eu não tenho essa comunicação interna, esse endomarketing desenvolvido. Como é que funciona? Explica pra gente. Quando a gente recebe, assim, por exemplo, vai iniciar um projeto, né? A gente primeiro faz uma imersão na empresa. Entende qual é a missão da empresa, o propósito, quais são os valores. E aí a gente faz uma análise aprofundada. A gente faz um relatório de maturidade da comunicação para entender quais veículos a empresa usa hoje, como ela se comunica com o seu colaborador, onde o colaborador está nesse processo, quais são o tipo de demanda de comunicação que ele pode receber. Então a gente faz toda uma anamnese para ver as estratégias que a gente vai utilizar, porque dependendo da empresa é mais eficaz um jornal moral do que uma intranet, porque o colaborador está ali na operação, não vai ter acesso ao computador, ele vai ter momentos de pausa e de parada que é onde a gente consegue se comunicar com ele. Então a gente vai avaliando de acordo com o universo que cada empresa é. É um processo que envolve, então, marketing, comunicação interna, né? O jornalista da empresa e o RH, é isso mesmo? A gente envolve todo mundo, assim, mas o maior demandante de campanhas e de solicitações para um setor de comunicação nas empresas é o RH. E aí o RH ele tem essa demanda e a gente transforma essa demanda em ações. Por exemplo, a gente pode transformar a questão da CIPAT, que são as semanas de prevenção a acidentes internos. Então a gente trabalha isso, trabalha qual é o tema da CIPAT, com campanhas, falando, aí mexe muito com comportamento, né? Então a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa ali. Então a gente vem trabalhando por meio do design, um formato diferenciado. A gente da BHD gosta particularmente, né, de incorporar os próprios colaboradores nessas peças, então eles se sentem pertencentes a esse projeto e isso causa uma adesão maior.
O endomarketing é um processo contínuo, né? Algumas empresas desenvolvem algumas campanhas e dizem que estão desenvolvendo endomarketing. Pode explicar para a gente como isso tem que acontecer para realmente funcionar? É um trabalho ad eterno, né? Ali a gente tem toda uma movimentação que a empresa tem, até porque agentes vão sendo trocados nesse meio tempo. Então a alta cúpula, ela vai cascateando a missão, visão, os propósitos, por exemplo, as mudanças de rumo que a empresa vai ter nesse processo. Então trazer uma comunicação transparente com toda a base organizacional é super envolvente e interessante para que você tenha pessoas que vistam realmente a camisa da empresa, né? Que elas se sentem pertencentes a esse processo, e isso é fundamental para você criar conexão com as pessoas. Você falar o que está acontecendo, você buscar a opinião também das pessoas, então com ações simples que a gente pode fazer, como café da manhã com a diretoria, né? O café com o diretor, que ali ela coloca a pessoa que é da alta gestão, explicando ali para os seus colaboradores, né, para a base da Uhum. empresa, quais são os planos, ouvi-los, que ali pode surgir várias soluções interessantes da galera que está colocando a mão na massa todo dia, né? Então é É verdade, a estratégico. solução pode estar ali com o colaborador no dia a dia, né? Ele que está ali na. Exato, ele está ali fazendo aquilo todo dia, pensando naquilo todo dia. Sim, Então, sim. uma solução simples pode mudar um faturamento da empresa. Então, isso é interessante e é estratégico estar sempre proporcionando momentos para isso. Aí você cria um espaço para isso, para o colaborador dar ideia, dar sugestões, premiações para quem tiver uma boa ideia e for virar, né, tiver resultado na Sim, sim. empresa. É o intraempreendedorismo, né? Empreender dentro da empresa. Então a gente traz essas soluções, traz campanhas específicas para isso, campanhas de valorização, né, do colaborador. Então a gente pode fazer gamification, que são pessoas, essa estratégia de gamificar essas relações no mercado de trabalho, né, dentro dos colaboradores. Então a gente pode trazer campanhas específicas para determinados temas, a gente consegue fazer brincadeira entre ilhas, por exemplo, entre um setor com o outro, quem traz mais soluções, então isso traz um espírito esportivo ali, e isso é legal para envolver toda a empresa. Então a gente tem uma gama de possibilidades para se trabalhar e trazer um formato diferenciado de se comunicar, né? Porque às vezes a pessoa, vou receber um e-mail, vou receber uma cartinha, um negócio qualquer, mas a gente pode trazer isso num formato diferenciado, trazendo uma ação. Um exemplo interessante que a gente tinha um cliente que era da área de contact center, que na operação não podia ter barulho, né? Então, como é que a gente vai se comunicar? A gente falar sobre determinadas ações, a gente trouxe um mímico. Então, trouxe Olha que esse engajamento, a interessante. galera curtiu, é um público jovem, então aceita bem esse tipo de demanda, né, de campanhas. Então, a gente vai surpreendendo o colaborador e vai trazendo novidades com isso. E essas novidades, elas são aceitas rapidamente, porque, caramba, ó, que legal. Tal, aí começa aquela conversa, assim, as pessoas vão falando o que está acontecendo. Então, isso é interessante de se trazer, assim. E a gente vai trabalhando mês a mês, né? Porque a gente vem, hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com algumas certificações e tal, precisa ter um olhar atento a isso, né? Esse colaborador, porque uma exposição de dados sensíveis é você deixar um currículo em cima da mesa também. Não é só o hacker tentando invadir, ou então aquela parte do direito que tem algum documento faltando, isso é super importante também. Mas é um dos pilares. Então, trabalhar o comportamento é algo que você consegue sair na frente de não tomar uma multa, por exemplo. Então, conseguir uma certificação. E você traz muita produtividade para as empresas quando a pessoa entende o que ela está fazendo e não fazendo de forma mecânica, né? No mercado competitivo, né? Trabalhar o endomarketing reflete externamente também, melhora o clima organizacional, as empresas têm um ranking, né, de empresas melhores para trabalhar, então isso também pode ser positivo, trabalhar o endomarketing ali para essa estratégia, para melhorar esse resultado externo. Sim, sim, tem o selo internacional que é o GPTW, né? Great Place to Work, que é grandes empresas para se trabalhar. Para retenção de talentos, você ter um selo desse é super interessante, porque hoje a geração mais jovem não é só o salário que
que você consegue convencer a pessoa a vir trabalhar comigo, por exemplo. Você tem que ser uma empresa com propósito, você tem que ter algo que você volte para a sociedade. Então, as gerações mais jovens estão super atentas a isso e elas botam pressão no mercado por isso. Então, as empresas que não se adaptam a isso vão ficar para trás. Então, além de ser um potencial competitivo, você investe nas pessoas. Investindo nas pessoas, você tem uma lucratividade aí a longo prazo. Você tem um time vencedor, você tem um time que entende o processo, você vai ter um time que, se por acaso passar por uma crise, ninguém esperava que ia acontecer a pandemia, por exemplo. Então, foi na pandemia que a gente viu quem realmente vestia a camisa das empresas ou não. Então, foi algo que gera-se aprendizado. A gente conseguiu trazer o endomarketing para um campo virtual também. Isso foi interessante. Como deixar a pessoa pertencente do processo, que vista a camisa, mesmo ela estando dentro de casa, né? Você tem algum caso para contar para gente? Temos também. Prático? Por exemplo, a gente tem um cliente que a festa de fim de ano era a festa mais esperada da empresa, né? Nossa. Então era aquela coisa, aquele burburinho, todo mundo na expectativa, porque todo mundo ia se vestir de black tie, não sei o que e tal. Então, pandemia veio, não teve como fazer. O que a gente faz para ainda se manter a sinergia e a energia de um final de ano? A gente fez uma grande live com banda, com tudo isso, foi transmitida pelo YouTube para as pessoas. A galera da empresa mandou voucher do iFood para o pessoal pedir as comidinhas e tal. Legal. Teve sorteio, foi assim um sucesso, a galera comentando, curtindo, o pessoal tirando selfie dentro de casa, dançando na sala. Então foi um formato diferenciado, mas que realmente trouxe um impacto super positivo. E a gente ficou super orgulhoso de fazer parte desse momento, assim, foi bem bacana e bem especial. Deixa eu te perguntar outra coisa. O endomarketing pode ajudar na produtividade também? Melhorar a produtividade? Sim, por exemplo, quando a gente traça a característica da atividade da pessoa e a gente consegue fazer com que ela entenda todo o processo e não só o que ela faz, ela consegue executar isso com um entendimento maior. Evitar, por exemplo, algumas dúvidas, a gente consegue erros nesse meio do caminho. Se você deixar claro como você deseja efetuar essa tarefa e você mostra isso diversas vezes. Onde quer chegar, né? Onde você quer ser. Você faz isso por causa disso. Você não está colocando tijolo, você está construindo uma igreja. Né? Exato, você valoriza a ação dele. Então, você tem um entendimento do todo pela pessoa e você consegue trazer essa sensação de dever cumprido ou de você não faz, você não move essa caneca daqui para cá e mais nada. Você move essa caneca daqui para cá por causa de todo um contexto. Então você é fundamental, você é peça fundamental. Então você valoriza ele, um profissional valorizado, ele é mais produtivo, né? Então essa valorização do colaborador é importante demais para você adequar as suas rotinas de trabalho e você incorporar isso de uma forma feliz. Hoje se fala muito sobre felicidade no trabalho. Então, essa felicidade no trabalho, ela é linkada com a produtividade também. É fácil linkar esse propósito da empresa e que o funcionário entenda? Isso é uma estratégia simples ou demanda tempo, energia? Como é que funciona? Não é algo trivial. Até porque muitas pessoas, assim, até mesmo a própria direção, né? Tem resistência. Mas quando você tem uma direção que entende isso e tem realmente sua missão, seu propósito, seus valores bem cristalizados, isso se flui de uma forma mais fácil. Então, até porque é um cascateamento, né? Se você realmente não vive aquilo e a gente gosta... E pede, sim, esse trabalho com verdade, né? Você precisa realmente passar a sua essência ali. Então, essa é a sua essência? Porque às vezes eu quero falar sobre isso, mas, cara, não está conectado. É melhor você falar sobre isso, que isso vai estar conectado e as pessoas vão se conectar com isso porque veem isso acontecer. Então, é mais fácil essa comunicação quando ela é mais
direta e a pessoa e existe um cascateamento desde a alta cúpula até seu operacional. A questão é igual um exemplo de uso de crachá, né? Quando a diretoria começa a utilização de crachá, isso vai se propagando até o seu operacional. Quando tem orgulho de utilizar o seu crachá, você consegue convencer as pessoas e isso é mais fácil de se fazer, mais trivial não é. O endomarketing pode diminuir a rotatividade de talentos dentro da empresa? Sim, Reter sim. talentos? Sim, a retenção de talentos, ela impacta diretamente. Quando você faz, desde o primeiro momento, aquele trabalho wall, né? Você cria o encantamento desde o seu processo de onboard de novos colaboradores. E isso é fundamental para que a empresa retenha esse talento. Porque um bom profissional, ele é assediado por outras empresas. Então, ele vai mensurar algumas questões. E uma dessas questões, pelo menos nessa nova geração, e existem estudos para isso, é que a empresa que tem esse propósito, que tem essa valorização do colaborador, é um motivo de decisão para que esse colaborador fique na empresa, né? Então isso diminui essa rotatividade aí e ajuda bastante o RH nesses processos seletivos. Endomarketing é um processo só para empresa grande? Não, a gente consegue implementar ações de endomarketing para empresas que têm mais colaboradores do que o MEI, né? Então, a gente consegue, lógico que cada um com a sua particularidade, mas para um trabalho mais extenso, acima de 10 colaboradores, você já consegue fazer uma movimentação interessante com o endomarketing, né? Então, você consegue fazer essas ações de um formato bem bacana e quando é menor é até mais fácil, porque as pessoas estão mais próximas, elas já se conhecem bastante e tal. Então, isso são pequenas ações que têm um potencial muito grande de eficácia. O que a gente percebe às vezes que a empresa espera crescer para se organizar, né? O ideal seria fazer isso no início, já crescer com o clima correto, né? Para que realmente tenha bons resultados, né? Então, seria nessa linha. E quais são os sinais de que uma empresa precisa implantar endomarketing urgente? Olha, alguns sinais a gente consegue ver. Eu gosto muito de ir na Copa. Na Copa tem os melhores indicadores de como a empresa está indo. A Rádio Peão e tal. No cafezinho você escuta de tudo, assim. E quando a gente fecha um projeto desse de endomarketing, eu vou muito nas empresas. E eu paro ali na Copa, trocar uma ideia, conversar. Sim. Que as pessoas falam do que está acontecendo, tem as suas reclamações e tal. Então a gente consegue ambientar isso. Mas, por exemplo, quando a empresa tem ilhas que não se comunicam, o financeiro não fala com o comercial, fulano não entra em contato com o setor tal. Então, isso já é um ruído de comunicação. Quando o RH é muito demandado para ser um pombo-correio para lá e para cá. Então, isso são sinais de que a empresa está precisando dessa melhorada na engrenagem para que a comunicação se flua de um formato interessante. Outro ponto é quando a alta direção faz alguns questionamentos para o operacional que não... Cara, eu falo, mas o pessoal não consegue entender que tem que fazer isso. Tá, mas como é que você está falando? Qual é o formato que a comunicação está vindo? Às vezes uma comunicação muito rebuscada não atinge o pessoal que está ali. Tem que ser uma comunicação mais coloquial e assertiva para você fazer ser entendido, né? Então você tem que adaptar para quem está ouvindo você, e não você impor o seu jeito de falar, né? Então isso é importante nessa parte, essas identificações se realmente precisa. Pesquisa de satisfação do cliente interno. Fundamental. Né, que seria a pesquisa de clima organizacional. Faz parte pesquisa do processo. De clima, pesquisa de satisfação. Essas pesquisas internas são ótimos indicadores e sempre que a gente entra, uma das primeiras implementações é a pesquisa de clima. Então, para a gente poder avaliar como está a comunicação como um todo, né, como é que está esse clima como um todo, o clima entre colaboradores, o clima do colaborador com o seu líder, o líder com a direção. E aí a gente vai avaliando como é que estão essas questões. Vice-versa também, então tem todas essas... A gente precisa ouvir, né? Para poder trazer essas informações. E aí vocês mensuram, implementam um projeto e depois de quanto tempo fazer outra pesquisa para avaliar se teve esse resultado, se cresceu, melhorou esse índice? O ideal é que de 3 em 3 meses tenham pesquisas acontecendo nas empresas.
Então, porque aí é o tempo de você trazer as informações, criar ações, implementar e já colher resultados. Então, ali em 3 meses, você sabe se aquela ação que você fez para aquele indicador lá atrás está surgindo, está tendo eficácia. Se não, você tem que mudar o caminho aí, ou a estratégia, ou a campanha, ou algumas peças que podem precisar. Você falou aí que a comunicação assertiva é essencial, né? E quais são as ferramentas, quais são os canais que você costuma implementar dentro da empresa, no processo? É, os veículos, né, que a gente chama são, por exemplo, jornais murais, aquele WhatsApp institucional que a gente não recomenda As tanto, mas pessoas que ainda olham o jornal acontecem. mural? Olham. Por exemplo, em hospitais, a gente tem experiência com o hospital, a galera tá ali no atendimento, né? Então a gente tem um espaço reservado no refeitório, em locais onde tem passagens que as pessoas são impactadas com aquelas informações. E isso a gente vai treinando o colaborador desde o momento de entrada. Olha, gente, a gente vai tem esses espaços de veículos de comunicação que, como você está ali na lida e no atendimento, você não consegue. Você não tem um computador para ver um e-mail, entrar na Nem intranet, pode, nem né? pode. Muito Você não corrido pode ter um ali. telefone celular em alguns momentos por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você está transitando, por exemplo, aí para o refeitório, ou ir na Copa, ou em algum lugar, você tem esses locais que vão ser reservados para comunicações mais diretas. É lógico que se tiver uma grande comunicação, a gente chama todas as pessoas responsáveis ou impactadas daquilo e faz uma reunião para isso. Mas o jornal mural ainda acontece, os cartazes espalhados em áreas estratégicas, então isso ainda é utilizado. Depende muito então do segmento, né? É, Tem algum do exemplo segmento e disso? da particularidade do Do trabalho, né, por trabalho. exemplo. Até Então, na mesma empresa, você pode lançar mão de outras ferramentas para um setor, porque isso, é. O para que a hospital informação mesmo é um chegue. bom exemplo para isso, porque técnico de enfermagem, enfermeiro e tudo não tem acesso a celular para poder ver a intranet, alguma coisa, computador, um ou outro que é para poder fazer a inserção de dados no sistema, mas a grande maioria não tem. Então tem esses locais diferentes e a gente também faz ações com pessoas que vão até o setor. Então a gente promove ações, como eu falei, aquela do mímico, a gente traz também algo com música, alguma coisa para poder impactar ele de uma forma diferenciada. O hospital ainda tem toda uma questão de uma comunicação não violenta, né? A galera já sofre uma pressão gigantesca do dia a dia de que trabalhar na saúde não é fácil. Então a gente vem com essa diferenciação na comunicação para trazer algo que mais acalente do que imponha. Então a gente vem tratando esse tipo de comunicação. Mas no hospital tem a área administrativa, que aí é impactado por Você já tudo atendeu um isso. hospital? Alguns. Então a gente tem um hospital com certificação nível ONA, nível 3. Então a comunicação faz parte do critério de avaliação dessas certificações. Então tem que estar com a comunicação bem redondinha para que isso aconteça. E falando de hospital ainda, eu acabo me empolgando que são muitos anos. Desde 2010 a gente atende hospitais. Então aí tem NR32, tem evento adverso, cirurgia segura. Então a gente tem que comunicar isso tudo para os colaboradores, pessoas que vêm de outros locais. Então é uma gama de possibilidades que a gente é apaixonado por fazer aqui. Haroldo, qual é a importância do endomarketing para que exista um discurso único dentro da empresa, né? Eu já vi empresa que faz ação externa e aí o cliente liga para a empresa e alguém atende e fala, não é que não está acontecendo isso na empresa, não. Isso acontece muito, né? Então é a comunicação de dentro para fora. Porque não adianta nada você ir para as grandes redes, anunciantes e tudo, falar como é a sua empresa se isso não acontece dentro, né? Se não está treinado isso dentro. Então você perde muita oportunidade. Eu geralmente brinco falando sobre isso, falando assim, pô, imagina, você gasta uma fortuna para fazer um anúncio na TV, depois do Jornal Nacional, Horário aí nobre. é horário nobre, aquela coisa toda, ficou um filme bonito e tal, você bota lá, aí vem um amigo seu que tá vendo aqui, não é bem assim. Aí essa verba cai toda por água por causa de não ter esse treinamento. Então, o discurso único é super importante para você trazer essa comunicação que transborda a empresa. Então, os seus colaboradores vão ser os primeiros propagandistas da sua empresa. E eles vão falar da sua empresa, bem ou mal. Então, você deixando isso bem estruturado, as pessoas vão saber o que dizer, vão entender o propósito da sua empresa
e vão falar sobre ela. Então isso vai ficar muito mais adequado para quando chegar uma ligação, a pessoa realmente, caramba, entendi, já sabe o que está acontecendo. Então todas as campanhas grandes, quando a gente está dentro das empresas, a gente primeiro roda isso internamente, até para que os colaboradores saberem e terem essa exclusividade do que vai acontecer, né? Então, grande campanha de Black Friday, grandes aniversários, propostas maiores de prospecção de mercado. Então, a gente roda isso internamente, as pessoas entendem isso, fazem parte e tal, incorporam no seu discurso, e aí a gente toca isso para o mercado. Então, é importante ter esse link e esse olhar mais atento. Todo mundo dentro da empresa faz comunicação, precisa entender os processos, o que está acontecendo dentro da empresa, porque todo mundo pode vender, né? Todos ali são vendedores. Então, empresário, já é a dica aí, tá vendo o que Haroldo falou? Todo mundo dentro da empresa precisa entender, né, o que está acontecendo, quais são os produtos, os serviços, os eventos, porque a comunicação é feita por todos, né? Os colaboradores, a venda, ela é feita por todos. Então, é muito importante o que o Haroldo está fazendo, é um alerta mesmo. Está gostando do conteúdo? Comente, se inscreva no canal e dê um like aí. Haroldo, e para fazer esse trabalho, como é que é a sua equipe? Como é que é formada a sua equipe? Conta pra gente, assim, apresenta, fala um pouquinho do perfil deles. Ah, legal. Então, além da galera que está aqui nos bastidores, a gente tem uma equipe, assim, de várias pessoas com cada característica diferente. A gente tem ilustradores, que aí a gente realmente desenha a comunicação, então a gente usa todo esse processo criativo. Tem jornalistas, tem web designer, temos videomakers. Então a gente transforma também em vídeo. Agora, hoje, a geração TikTok precisa receber esses conteúdos em vídeo. Então a gente vem adequando toda essa gama de possibilidades para poder trazer uma comunicação mais assertiva. E eu queria agradecer a toda a equipe aqui que está atrás das câmeras, que são peças fundamentais nessa nossa progressão aí na comunicação das empresas. Bom, além dessa equipe, né, nós estamos aqui no estúdio da BHD. A BHD faz também rede social, né? Tem esse trabalho. Eu queria que o Haroldo falasse um pouquinho. Inclusive, o Tati Silveira, a conta é administrada pela BHD. Fala um pouquinho desse trabalho, Haroldo. A BHD é uma agência full service, né? A gente está há 12 anos aqui no mercado capixaba. Então, a gente vem trazendo soluções em comunicação, tanto para gestão de redes sociais, tráfego, criação de site, ilustrações, material de publicitário como papelaria personalizada, branding, criação de logo, tudo que você precisa nessa área, a gente pode te ajudar. Então, precisando de alguma coisa, pode tomar um café aqui com a gente, que a gente dá um help. Eu recomendo, viu, gente? Haroldo, para a gente encerrar, quais são, assim, os conselhos que você dá para as empresas que não trabalham em endomarketing, que acham que isso é um custo, não um investimento essencial para a empresa? Ouça seus colaboradores, entenda quem é que está fazendo a sua empresa girar, né? Quem são as pessoas que estão lá todo dia fazendo essa movimentação. Ouça com atenção, assim, porque de lá você vai conseguir perceber se você está fazendo certo ou se você precisa melhorar fazer alguma modificação que você precisa fazer, mas tem que fazer rápido, né? Então, a retenção de talentos e as pessoas precisam ser valorizadas nesse processo, precisam ser ouvidas, e a comunicação ajuda muito para limpar esse áudio, sabe? Essa emissão e recepção, a gente ajuda para que o que a gente, às vezes nem é por mal do dono da empresa ou da direção, é porque realmente não consegue adequar essa comunicação para esse emissor, para esse receptor, né? Então, a comunicação ajuda nesse entendimento, trazer essa comunicação mais assertiva, ela é muito mais um investimento do que um gasto. Então, você vai ter uma série de benefícios tendo uma comunicação mais assertiva do que você enxugando depois porque você perdeu um talento ou porque a sua equipe não te entende ou porque a operação está atravancada. Então, isso é super interessante para uma empresa que quer crescer e ser competitiva no mercado de hoje. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço Acho que foi o muito convite. esclarecedor. Quem quiser
ter esse relatório de maturidade da comunicação, manda um alôzinho aqui que a gente entra em contato e faz para todos os ouvintes aí de forma gratuita. É isso aí. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.